Cheguei, boa tarde. Boa tarde, TikTok, Instagram, LinkedIn. Vambora, gente. Vambora para mais uma semana, nossa última semana da 22ª temporada, que foi muito, muito boa. Essa 22ª temporada que a gente falou sobre entrevistas, né? Um tema que vocês me trazem demais e eu não podia deixar de falar. Eu já tinha feito uma temporada de entrevista. Alex Infinity, Danilo, bem-vindos. Vamos chegando, gente. Filomena, Antônia, Maria Conceição, no TikTok. Vamos chegando, gente. Eu já tinha feito uma temporada de entrevistas, só que eu não tinha falado sobre inteligência artificial. E tem tanta coisa acontecendo que se tem uma maluca para falar, essa maluca sou eu. Por isso que eu tô trazendo esse tema de novo. Arthur, bem-vindo. Pega mais. Por isso que eu tô trazendo esse tema de novo, tá? Esse é o motivo da gente estar de novo falando sobre entrevistas. E tá sendo excelente essa temporada. Tô muito satisfeita. Vocês estão trazendo dúvidas, perguntas, indicações de ferramentas, recomendações. Então tá sendo muito bom. Roberta, seja bem-vinda. E aí a gente vai encerrar essa temporada nessa semana. Eu faço uma folga de uma semaninha para dar um jeito na minha vida. E aí na segunda semana de junho a gente volta com a 23ª, que eu ainda não decidi qual vai ser o assunto. Tô pensando em voltar pra gente falar de tecnologia de novo, né? Que eu falei no final do ano passado. E bastante coisa mudou. Eu tô pensando em falar sobre cada uma das carreiras, como que vai ser impactada com inteligência artificial. Que eu vejo muita gente falando muita merda, então eu quero falar um negócio que realmente faça sentido para vocês, né? E coisas que a gente tá observando, olhando pelo lado do recrutamento em tecnologia. Carlão, bem-vindo no Instagram. Pessoal do LinkedIn, não vejo vocês, tô vendo que vocês estão entrando. Se quiserem mandar um oi, Mari, boa tarde, tudo bem? Nos comentários, eu adoro saber quem é que tá aí. Mas se não quiser também, não tem problema. Vamos lá? Hoje a gente vai falar sobre como se sair bem em entrevistas com robôs, que a gente chama de bot, né? Não sei por que robot se tornou bot. Tudo bem pra nós, né? Tem tanta coisa errada com inteligência artificial e robô, que o nome não faz diferença nenhuma. Ou inteligência artificial. Tem uma febre rolando nas empresas de software para RH. Camila, bem-vinda no Insta. Que é usar a inteligência artificial para tudo, né? Para tudo eles estão usando inteligência artificial. Mas será que precisa? Essa é a minha pergunta honesta, tá? Será que precisava de tanta inteligência artificial? Na minha opinião, inteligência artificial ajuda numa das etapas da entrevista, que é a transcrição, né? Então, eu ainda sou da velha guarda. Eu faço a taquigrafia, que a gente chama. Digito bem rápido, assim, que a pessoa vai falando. É o meu jeito, é o que funciona pra mim. E é uma forma até de eu me manter ativa na entrevista, né? Eu tenho que fazer anotações numa estrutura pré-determinada que eu uso para isso, já me dá um compromisso em entender 100% o que a pessoa tá me falando para eu transcrever bem. Mel, seja bem-vinda. Então esse é o meu argumento para eu não usar a transcrição. Sem falar que eu acho que qualquer tipo de tecnologia, que seja gravar ou transcrever ou qualquer coisa de tecnologia que a gente usa na entrevista, dá uma sensação de terceira pessoa na sala. Não dá para vocês? Para mim dá muito. Então me dá uma sensação mesmo de que talvez a pessoa não vai se abrir, sabe? Do jeito que ela falaria se fosse uma conversa realmente de pessoa para pessoa. Então, mesmo que seja uma inteligência artificial, dá aquela sensação de que vai ser registrado o que eu estou falando aqui. Vitor, boa tarde, seja bem-vindo no LinkedIn.
Então talvez a pessoa não se abra da forma que ela se abriria se fosse só as duas pessoas na sala. PC Paixão, seja bem-vindo. Não sei, pode ser que eu esteja sendo antiquada, cabeça quadrada em relação a isso. Mas é a minha opinião, tá? Eu acho que tem um sentido, sabe? Acho que tem um sentido. Então, assim, o robô, e vocês devem ver isso muito em legenda de vídeo nas redes sociais. A legenda, ela é a transcrição do que a pessoa tá falando, né? E eu, por exemplo, eu tenho uns vícios de linguagem. O né, eu tenho muito né, no final da frase, que é a contração de não é, que é a minha confirmação de que vocês ainda estão aí. Então eu falo muito né. As inteligências artificiais, elas evoluíram bastante nos últimos anos. Josias, bem-vindo no LinkedIn. Então elas já começaram a cortar esses conectores que a gente usa, essas confirmações de comunicação bilateral. Elas começaram a cortar e não aparece mais na legenda. Guilherme, boa tarde, bem-vindo no LinkedIn. Ainda assim, tem palavra que sai errada. Eu não sei o que acontece, o finalzinho do meu CPF é 10. E eu falo 10, né? E várias pessoas entendem 3. Não sei se é a forma que eu pronuncio, porque eu tenho bastante sotaque, eu sou gaúcha, né? E aqui em São Paulo o pessoal acha que eu tô falando 3. Já me aconteceu algumas vezes, tá? E é esse tipo de coisa que, se as pessoas entendem errado, a inteligência artificial também pode estar entendendo errado. Gil, bem-vinda. E aí, sabe o que acontece? A transcrição fica desse jeito na entrevista, igual uma legenda de rede social meio esquisita, sabe? Tem palavras que a inteligência artificial também não conhece, nomes de empresas, por exemplo, né? Então isso pode ter um impacto ruim se a gente usar a inteligência artificial na transcrição da entrevista e vai registrar uma informação errada. Flávio, seja bem-vindo no Insta. E para isso eu tenho 3 dicas práticas, como sempre, né? Para vocês eu vou dizer usarem, mas não é usarem, né? Porque vocês não têm a opção. Quem coloca a ferramenta na entrevista da inteligência artificial é a empresa, né? É a empresa que vocês estão participando do processo seletivo. Então, eu vou dar 3 dicas para vocês se beneficiarem, tomarem vantagem ou não serem prejudicados pela inteligência artificial ou pelo robozinho que está fazendo parte do processo da entrevista de vocês, tá? Primeiro, seja objetivo nas respostas, né? Se vocês dão muita volta, o assunto vai e volta, vocês confundem a inteligência artificial, porque a transcrição nem sempre é palavra por palavra. Tem umas, como o Gemini, por exemplo, que a gente usa bastante aqui na Uncover nas reuniões, que ela faz bloquinhos de transcrição. E ela faz um resumo do que a pessoa falou, ela não fala palavra por palavra. Então, se vocês forem voltarem, vai ficar confusa a transcrição. Então, sejam objetivos nas respostas. E caso vocês forem conectar a resposta com uma próxima coisa, com um próximo assunto, eu lembrei que eu também quero... e sobre esse assunto, também tem um projeto que eu quero... Então, vocês façam uma pausa intencional, sabe? Faça uma pausa e fale... e sobre esse tema, eu quero aproveitar e conectar com outro projeto que eu fiz, que eu acho que pode ser relevante eu compartilhar aqui durante a entrevista. Tarará, 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 tarará. Então, respondam o que foi perguntado, tá? Isso tanto é para o ser humano quanto para o robô. Para o ser humano eu já falei bastante lá na primeira semana. Se vocês ficarem metralhando o entrevistador de informação, vocês não vão estar usando bem o tempo, né? Porque vocês vão estar sendo prolixos. Eu falei bastante sobre isso porque eu sou uma pessoa bem prolixa. E para a inteligência artificial é a mesma coisa, né? A inteligência artificial, ela é um reflexo da inteligência humana, só que potencializado. Então, sigam o mesmo caminho. Vai ser bom para as duas coisas. LinkedIn eu falo bastante também para vocês. LinkedIn é 50% para o ser humano, para o recrutador, 50% para o algoritmo, né?
E no caso das entrevistas que estão usando ferramentas da inteligência artificial como bots, os robozinhos, o agente, né? Usem a mesma estratégia que vocês vão ter um resultado bem positivo. Renato, bem-vindo no Insta. Então, seja objetivo nas respostas. Usem palavras-chave relevantes. Vocês já tiveram a experiência de conversar com qualquer inteligência artificial, tá? E pedir para ele fazer um texto, uma resposta, uma análise de um negócio para vocês? Em geral, se tu largou um prompt ali meio, sabe, gauchão tosco assim, ele cria com uns títulos. Então, assim, ó, a análise do mercado de tecnologia na América Latina hoje. Aí ele faz bem textinho, né? Como se fosse um artigo, assim, né? Ele faz uma introdução, aí ele bota, e aí devem ser considerados 3 critérios para entender o contexto, o cenário atual de tecnologia na América Latina. Aí ele bota, muitas demissões em massa aconteceram nos últimos 3 anos. Aí ele explica aquele ponto. Aí, além de o avanço da inteligência artificial, não sei o que, aí ele explica aquele ponto. Na entrevista que vai ser transcrita a partir da narrativa de vocês, é igual. A inteligência artificial ela precisa de termos-chave para organizar o pensamento dentro da transcrição, né? O pensamento, a narrativa que vocês passaram ali falando. Então é importante usar a palavra-chave. Semana passada, eu não me lembro quem foi, Luciana, não me lembro o nome da pessoa, da menina. Ela deu essa dica, né? Ela falou, Maria, eu não anoto tudo que eu vou responder, mas eu anoto termos-chave que me ajudam a lembrar de coisas que eu quero falar na entrevista. É isso, gente. Guilherme, já leio o teu comentário. Então, usem palavras-chave relevantes. E, por último, evite respostas vagas. E também, gente, isso é para as duas coisas, tanto para o recrutador quanto para a inteligência artificial. Resposta vaga dá uma sensação de mentira, tá? Que não é o que vocês estão falando, não está de acordo com a verdade, não. Parece que vocês estão enrolando porque não tem uma resposta boa e eu dou uma enrolada ali, sabe? Para tentar ser considerado, para avançar no processo. Então, evitem as respostas vagas, porque a inteligência artificial não vai entender o que vocês estão falando. É isso. E o ser humano também não vai, gente. Então, assim, me sinto chovendo no molhado. Que eu nem quero falar em chuva, porque eu não aguento mais esse frio, esse tempo úmido. Mas me sinto chovendo no molhado. Não tô falando nenhuma novidade para vocês. Já que seja bem-vinda. Não tô falando nenhuma novidade. E eu acho que isso é uma grande constatação que a gente pode fazer juntos, tá? Não tem, gente, inteligência artificial não é toda essa coisa, sabe? Não é tudo isso. É mais uma ferramenta, eu insisto em dizer, é mais uma ferramenta. É mais barulho do que... Porque tudo isso aqui vocês já tinham que fazer para o recrutador. Usar a palavra-chave relevante, vocês têm que ir implantando na cabeça da pessoa que vocês sabem do que vocês estão falando. Que você sabe o assunto que está sendo perguntado. Letícia, bem-vinda no Insta. Igual, tá? Igual para o recrutador, bem-vinda aos seguidores, Letícia. Pessoal do LinkedIn, tô no Instagram também, tá? mariana.gaida. A Letícia me seguiu lá e eu lembrei de avisar vocês. E vai ser um prazer receber vocês lá no Instagram comigo também. Boa tarde, Alexandre, bem-vindo no LinkedIn. O Guilherme falou assim, Mari, um pouco fora da IA. Eu sempre preciso explicar meu caminho de raciocínio para responder uma pergunta em entrevista, senão eu acho que a resposta é incompleta, desonesta. O que você recomenda ajustar? A cabeça, Guilherme. Papo de terapia. Eu sou igual, tá? Por isso que eu tô te falando a minha receita. A gente tem necessidade de dar contexto, de explicar raciocínio, a gente se torna prolixo, né? Porque em algum momento da nossa vida... a gente não se sentiu ouvido ou compreendido. Normalmente na infância, né? Essas coisas acontecem lá na infância. Cláudio, bem-vindo no Insta. E aí a gente leva isso pra vida. A gente leva essa necessidade de se explicar de que as pessoas nos entendam muito e nos entendam muito bem.
e que as pessoas entrem dentro da nossa cabeça para entender o que a gente está falando. A gente tem medo de ser mal interpretado, né? A gente tem medo de ser mal, de não inspirar interesse. Vocês não têm isso? Eu tenho, gente, às vezes. Eu tenho uma insegurança, né? Um medo de não inspirar interesse das pessoas no que eu tô falando. E é papo de terapia mesmo, tá, Guilherme? Pior é que é. E aí, o que eu recomendo ajustar para entrevista? Treina a tua narrativa antes para tu mesmo ficar satisfeito com uma resposta mais objetiva. É isso, né? Eu nunca faço. Eu falo para vocês que é 15 minutos diário. Nunca é sempre mais. Isabela, seja bem-vinda. Porque eu gosto de dar as boas-vindas para vocês, eu gosto de falar com vocês, eu gosto de ler os comentários, as perguntas, negócio. Eu me explico, e me explico de novo, e dou um exemplo, e trago uma metáfora, sabe? E conto fofoca da minha vida. É isso. Que isso, que maluca, sabe? Mas é o meu jeito de me comunicar. E eu acho que tem gente que gosta, né? A gente diz, os malucos se identificam na multidão. E aí vocês voltam, né? Pra minha alegria, vocês voltam e gostam das coisas que eu tô falando. Acho que a maior parte das coisas que eu tô falando aqui, gente, honestamente, assim, pro público que eu tô falando, não é novidade, sabe? O público do TikTok, eu tô fazendo esse teste, né? De também transmitir pelo TikTok tem uns 10 dias, uma semana, 10 dias. O público do TikTok é outro, né? E a minha tentativa de fazer as lives diárias por lá também, Fê, boa tarde, seja bem-vindo, é justamente para eu conseguir a maturidade de audiência que eu já tenho no LinkedIn, no TikTok, mas não tenho. Agora, para o público do Instagram e do LinkedIn, se vocês estão aqui, gente, é porque vocês já sabem tudo isso aqui que eu tô falando. Eu tô aqui só para lembrar. Não tô ensinando grande coisa para vocês. Não tem mistério, sabe? Tudo que eu tô falando aqui são coisas comuns. Mas eu tô aqui para lembrar. Isso é verdade. Ou às vezes para fazer vocês perceberem um negócio que vocês já tinham uma intuição de que não tava bom, sabe? Tipo, o Guilherme falou, eu acho que eu tô com esse sentimento. É isso mesmo? É isso mesmo, Guilherme. A gente faz isso. É normal. Márcio, seja bem-vindo no Insta. Entenderam? Então, não tem nada de fantástico a respeito da inteligência artificial, essa é a verdade. Edu, bem-vindo no Insta. Nada de fantástico. Tudo que a gente está fazendo para a inteligência artificial é o que a gente já faria para o ser humano, para um recrutador, para um entrevistador. Só que a inteligência artificial potencializa o resultado que vocês podem ter, né? Porque às vezes a pessoa, ela achou ruim o jeito que tu falou, mas ela alivia, né? A inteligência artificial alivia, tá? Se vocês demonstrarem durante o processo que vocês têm insegurança, não estão prontos, não estão capacitados para aquela função, e o gestor, enfim, alguém pedir para a inteligência artificial dizer se vocês são um bom candidato para a vaga, ela vai dizer não. Não é. Por isso que vocês têm que estar preparados. Serem objetivos, usarem palavras-chave e evitarem respostas vagas. Porque a inteligência artificial não vai conseguir transcrever, não vai conseguir analisar, não vai conseguir passar para frente de uma forma justa. Gostaram? Eu amei. Eu amei pra gente começar a semana. Eu vou me embora que eu tenho que dobrar roupa hoje. Louça e roupa não termina nunca. Amanhã eu volto, 13h, pra gente falar sobre como se preparar para as entrevistas assíncronas. Eu achei bem interessante o uso desse termo, né? O que é síncrono é ao vivo e o que é assíncrono é gravado. Então é isso que a gente vai falar amanhã, que eu, inclusive, não gosto de entrevista gravada como candidata. Como recrutadora, nunca usei também. Então vamos ver o que eu tiro da cartola para vocês amanhã. Como sempre, foi um prazer imenso estar com vocês. A gente se vê amanhã, 13h. Muito obrigada pro pessoal do LinkedIn. Muito obrigada pro pessoal do TikTok. E muito obrigada pro pessoal do Instagram. Vejo vocês amanhã. Valeu, gente!